Como vai, povo de Deus? Voltamos com mais um estudo a respeito das lições que podemos aprender com a vida de José. Hoje nós vamos estudar o que se encontra registrado em Gênesis, capítulo 48. Jacó já tinha descido e ido para o Egito. Nesse momento ele já se encontrava doente. Passadas essas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: eis que eu o farei fecundo e multiplicarei, e darei você uma multidão de povos, e a sua descendência darei a essa terra como propriedade perpétua. E agora, os seus dois filhos que se nasceram nessa terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles, estes serão seus. Segundo o nome de cada um dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para a minha tristeza, morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, os perguntou: quem são esses? José respondeu seu pai: são os meus filhos que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os até perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e os beijou, e ele os beijou e os abraçou. Na sequência do texto, ele abençoa os filhos de José, Manassés e Efraim. Contudo, ocorre uma coisa bastante interessante aqui. Você vai ver no capítulo, no verso 14, 15 e 16. Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, o caçula, que era mais novo, e pôs a mão esquerda na cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito, e abençoou José, dizendo: o Deus cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses meninos. Por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. Nós podemos observar nesse texto, meus irmãos, uma característica bem interessante que às vezes pode passar desapercebido como um detalhe. Quando Jacó estende as mãos de maneira cruzada e abençoa com a bênção da primogenitura o mais novo, e o mais velho ele abençoa também, mas não com a bênção da primogenitura, nós podemos ver que essa é uma característica recorrente no Gênesis. Nós vemos isso acontecer com Abraão, que Isaque se torna o herdeiro da promessa, e Ismael, o primogênito, também se torna uma grande nação, mas a promessa não passa por ele. Isaque, com seus filhos Jacó e Esaú, acontece a mesma coisa. Tudo bem que por um estratagema de Jacó, né, e de sua mãe, mas novamente aquele que era o mais moço herda a bênção da primogenitura. Nós podemos ver na sequência a própria Lia e Raquel, esposas de Jacó, né? Lia era a mais velha e a Raquel a mais moça, mas você vê que a promessa do Senhor vem através de Raquel, a mais jovem. E você vê aqui novamente, na hora que o Jacó, também chamado no texto de Israel, ele vai abençoar os filhos de José, ele faz essa inversão. Ele abençoa Efraim, o mais novo, com a bênção
de primogênito, e Manassés com a bênção também de que seria uma grande nação, mas não com a bênção da primogenitura. Era uma ordenança do próprio Senhor que todo primogênito pertenceria a ele. E havia uma tradição entre os povos daquela terra de que o primogênito ele tinha a bênção do pai. Mas o que nós podemos aprender com isso? Com essa ação do Senhor. E quando José, inclusive, você vai ver no texto, lá no verso 16 ou 17, que ele fala, não assim, meu pai, não assim, esse é o mais novo, esse é o mais velho. E ele fala assim, não, meu filho, é assim mesmo. Jacó já tinha experiência, já tinha vivência com Deus e sabia que o caminho da promessa, ele não passa pelo caminho da bênção dos homens. É exatamente aí que nós podemos aprender e entender esse texto. A primogenitura, a bênção do privilégio humano do pai que passa para o filho, era uma tradição humana. Agora, o Senhor se agrada exatamente de confundir as coisas desse mundo, as tradições desse mundo, as práticas dos homens. Ele vai trazendo a sua promessa, ele vai cumprindo a sua promessa feita a Abraão, através sempre do elo mais fraco da corrente, do mais jovem, do mais moço. Você vê que José, antes de Benjamim, no momento em que ele é mandado para o Egito, ele era o mais moço dos seus irmãos. Você vai observar que quando o povo de Israel vai escolher um rei, escolhem Saul, sujeito que era o mais alto do país, que passava todo mundo pela altura dos ombros, diz a palavra do Senhor. Mas Deus, quando vai escolher um rei, escolhe Davi. Todos os filhos de Jessé passam diante de Samuel e Samuel pergunta, acabou seus filhos? Vai buscar o Davi, que está lá no campo, o mais moço, cuidando dos seus rebanhos. Efraim, ele recebe uma terra montanhosa. Se você continuar a leitura do texto, você vai ver que o Senhor concede, através de Jacó, as terras montanhosas. A palavra hebraica para essas terras seria um Shechem, que você vai entender mais para frente, né, que é a terra de Siquém. É onde José vai ser sepultado muito depois, na herança de Efraim. Efraim de fato se torna grande e poderoso. Na divisão do reino, Efraim se torna praticamente o representante do reino do norte. Das duas tribos que vão para o norte, Efraim se destaca, e muitas vezes, ao se referir ao reino do norte, as pessoas, né, você vai ver no texto que as pessoas se referem a Efraim, exatamente da maneira como Efraim se multiplicou na região montanhosa mais ao norte de Israel, exatamente pela promessa, pela bênção recebida. E essa lição nós aprendemos que lição nós aprendemos para a nossa vida? É entender, meus irmãos, que o Senhor, às vezes, ele vai utilizar as coisas pequenas. Vai utilizar aquilo que é o improvável. A bênção do Senhor, às vezes, vem do improvável, daquilo que você não espera. Todo mundo esperaria aqui, nas Escrituras, nesses exemplos que eu dei, a bênção vir pelos mais fortes, pelos primogênitos. Não, mas ele vai trazer o Senhor se agrada de tornar loucas as sabedorias desse mundo. E às vezes nos depositamos a nossa confiança naquilo que é mais provável, naquilo que é mais possível, que é mais tangível ao nosso raciocínio. Mas a gente tem que se lembrar que o nosso Deus, ele não está circunscrito, não está limitado a esse nosso pensamento, e muito mais do que isso, ele se agrada de exatamente confundir a nossa sabedoria,
Minha avó costumava dizer o seguinte: de onde menos se espera é que as coisas vêm, é que as coisas acontecem. É uma expressão desse entendimento, é uma expressão dessa sabedoria. É que é de onde menos se espera que às vezes o Senhor vai trazer o livramento para a sua vida, que Ele vai trazer o sustento para a sua casa, é que Ele vai trazer a resposta para a sua questão, para o seu problema, é que Ele vai trazer a clareza para a sua mente. De onde menos se espera, nós não podemos desprezar as pequenas coisas. Nós falamos nos estudos anteriores que não podemos desprezar os pequenos começos, na verdade. Então, que nós entendamos que o Senhor confunde a sabedoria e que muitas vezes, onde nós colocamos a nossa confiança, que é a coisa que seria a situação mais provável, que seria o mais tangível, seria o mais racional, muitas vezes o Senhor vai subverter esse nosso conhecimento para poder provar o seu poder. Que nós tenhamos essa sensibilidade e que possamos aprender cada vez mais com as Escrituras e com a vida de José.